Dores da alma. Ela ultrapassará as 8 décadas de existência. Ela ultrapassara as 8 décadas de existência. Embora nascida no Brasil, mantinha um sotaque bem característico de sua origem italiana. Foi durante uma das nossas visitas que ela nos falou da sua infância e da tristeza que fazia na alma desde aqueles dias. Ela nascera e crescera no ambiente rural. Menina alimentava sonhos. Na pobreza em que vivia, sonhava que um dia poderia ganhar um brinquedo. E o que ela mais desejava era uma boneca. Mas os natais sucediam, os aniversários também, sem que nada lhe chegasse. No entanto, ela continuava aguardando. Finalmente, no seu aniversário de 6 anos, recebeu um pacote. E ela imaginou que seria a boneca tão esperada. O embrulho era simples, mas o que importava era o que estava dentro. Ela desenrolou, quase rasgando o papel, e as lágrimas jorraram abundantes. O que ela estava recebendo era manchada para ela trabalhar a terra. Foi um choque brutal. E porque chorasse muito, foi repreendida. Afinal, disseram os pais, aquele instrumento não fora barato e ela precisava dele para ajudá-los. Para sua alegria, ela foi matriculada na escola, 4 quilômetros de distância. 4 para ir, 4 para voltar. Mas ela não se importava. Fazia o trajeto feliz da vida. Conhecer as letras, aprender a juntá-las, descobrir o segredo das palavras. Uma alegria sem fim. Aluna aplicada, as suas eram sempre notas boas, com tarefas caprichadas, escritas à luz de um pequeno lampião. E ela se ficava à tarde trabalhando na lavoura, deixada na mão. As manhãs eram gloriosas. Era como entrar num conto de fadas com letras de histórias, relevos, desenhos. Foram 3 anos de felicidade. As agruras dos dias quentes, as mãos pequenas calejadas pela enxada tinham a compensação no manejo do lápis. E ela já se imaginava cursando outra escola maior na cidade. E quem sabe se tivesse algum lugar onde ela pudesse ficar o dia inteiro estudando. Entretanto, no início do 4º ano, a escola mandou pedir aos pais que comprasse alguns materiais, um caderno, um lápis. Ela repetiu várias vezes, era só um caderno e um lápis. Mas meu pai se negou a gastar qualquer valor. Para quê? Disse ele. Mulher, não precisa disso. Já era muito ter ficado tantos anos estudando. E isso assinalou a sua retirada da escola. Nunca mais conseguiu voltar. Ao longo do tempo, as dificuldades foram se fazendo maiores e maiores. Ela continuou a ler tudo que lhe caía nas mãos. Jornais, propagandas impressas, anúncios, bulas de remédios. E escrevia e escrevia. Uma letra bonita, quase desenhada, de quem realmente ama o que faz. Os anos se passaram. Ela casou, teve filhos, mudou para a cidade onde o acesso a livros se fez mais fácil. Livros que ela devorava alimentando a alma. Mas a sua grande tristeza nunca a deixou. Ficou-lhe na alma como marcada a ferro. Se desfrutamos das bênçãos da escola, agradecemos a Deus. Se gozamos da aventura de aprender a ler, escrever, contar, sejamos gratos à vida. Sobretudo, agradeçamos aos pais que nos permitiram o acesso aos bancos escolares, iluminando nossas mentes, alimentando nossas inteligências e, por fim, utilizemos muito bem todas essas benesses, escrevendo somente o bem, divulgando o útil e lindo que nos possa propiciar progresso. É isso aí, viu? A vida é, para algumas pessoas, muito dura, né? Mas, se eu te divulgar só o que é bom, já é tudo de bom para a vida da gente, né? Já é tudo de algo que maravilhoso para nossas vidas. Ok? Vamos às manchetes dos jornais de hoje. Você que acompanha a gente pelo Radião, obrigado pelo carinho do acesso, da sua audiência. Aqui a notícia chega até você com mais a busca da verdade. A gente ouve os dois lados da notícia, da moeda, a gente precisa ouvir, né? Para que a gente esteja sempre trazendo para você. Olha, morre 7ª vítima de trágico acidente entre ônibus escolar e carreta na BR-116. Os acidentes estão ocorrendo, né? Já
Começa final de ano, já é aquela dor entre as famílias, né? Do que acontece nos finais de ano, muitas mortes, muita gente indo embora. Meu Deus, né? Vamos pedir a Deus para que não tenhamos mais tragédia do que já tivemos. A gente tem visto aí acidentes de aviões, em porta-aviões, né? Carros. Essa semana teve um acidente com o pessoal de Euclides da Cunha. Quero mandar um abraço a todo o povo de Euclides da Cunha que está nessa luta aí, passando por esse momento tão difícil, né? As principais notícias de hoje estão acerca do presidente Michel Temer, que sessionou nesta segunda-feira o reajuste dos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, e da Procuradoria-Geral da República. O aumento foi garantido após a, o Suprema Corte cumprir acordo com Temer, condicionando o aumento do salário à revogação do auxílio moradia a juízes de todo o país, né? Juiz de todo o país, né, não mais receberão o auxílio moradia, né? Vamos ver o que, vai acontecer, né? A gente tem visto aí juízes que recebem, mas não moram nas cidades. E como é que fica esse dinheiro? Na despedida de Jefferson, Botafogo vence o Paraná. O Botafogo preparou uma festa para a despedida do goleiro Jefferson, que aposenta no fim do ano, e venceu por 2-1 o Paraná. Nesta segunda-feira, no Newton Santos. Com o resultado, os alvinegros chegam a 51 pontos na 9ª colocação da Série A. Na outra partida que encerrou a rodada, o São Paulo ficou no 0-0 com o Sport. E agora as duas equipes vão para o jogo derradeiro, ainda com aspirações: Libertadores e permanência na Série A, respectivamente. Força Tarefa inicia intervenção no maior presídio de Roraima. A entrada de 250 agentes na penitenciária agrícola de Monte Cristo, o maior presídio de Roraima, marcou o início da transferência temporária da administração do sistema prisional do Estado para o governo federal. A operação Elpis, que significa esperança, tem um objetivo: devolver ao Estado o controle do sistema que hoje está sob comando de facções criminosas e fornecer assistência material aos presos, que já estavam passando fome após a crise financeira que assolou o Estado. STF deve julgar prisão após segunda instância em 2019. O plenário do Supremo Tribunal Federal, STF, deve julgar entre março e abril de 2019 as ações que tratam da prisão após condenação em segunda instância na Justiça. Como adiantado em julho, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, preferiu deixar a questão para o próximo ano em busca de evitar pautas polêmicas em ano eleitoral. Brexit pode dificultar comércio com o Reino Unido, diz Trump. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que o acordo permitido que o Reino Unido deixe a União Europeia pode tornar o comércio entre Washington e Londres mais difícil. Ele também disse a repórteres do lado de fora da Casa Branca que parecia que o acordo seria bom para a União Europeia, mas demonstrou preocupação sobre em que ponto o acordo deixaria o comércio entre Estados Unidos e Reino Unido. O que a nova missão da NASA deve revelar sobre Marte? A NASA, a Agência Espacial Americana, conseguiu fazer pousar com sucesso nesta segunda-feira um robô que investigará o interior de Marte em uma incursão inédita. Apesar do êxito, o desembarque da sonda InSight foi precedido por 7 minutos dramáticos. O projeto de incursão nas profundezas do planeta vermelho torna-o o único a ser examinado desta maneira. 224 novos profissionais do Mais Médicos já se apresentaram. Pelo menos 224 brasileiros inscritos no novo edital do programa Mais Médicos já se apresentaram às cidades onde irão trabalhar. Segundo dados divulgados na tarde desta segunda-feira, dia 26, pelo Ministério da Saúde. Esses são os primeiros profissionais a substituírem os médicos cubanos que começaram a deixar o país na semana passada, após Cuba anunciar que suspenderiam
a parceria com o governo brasileiro. Até que fim, tomara que eles fiquem, né, com as condições que as cidades oferecem, né? Tomara que eles continuem ficando lá, porque é um drama esses médicos brasileiros continuarem nas cidades do jeito que a cidade tem mostrado os seus recursos, é realmente problemático. Aí eu quero ver como é que vai ser. Olha, o Cine Bahia disponibiliza vaga de empregos para esta terça-feira, hein? Vagas de empregos estão sendo disponibilizadas pela Cine Bahia para o município de Candeias para esta terça-feira. Entre as vagas borracheiro, os interessados devem comparecer ao posto de atendimento do órgão, localizado no posto de serviço de atendimento ao cidadão SAC, das 7 às 15 horas na Avenida Antônio Patterson, com o número do PIS, PASEP ou NIS, carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade. As vagas são borracheiro, com ensino médio completo, experiência mínima de 6 meses na carteira, obrigatório residir em Candeias e uma vaga. Eu queria ver quando é que o Cine de São Sebastião vai começar a divulgar os seus trabalhos na imprensa, porque monopoliza isso para a assessoria de comunicação da prefeitura. Quando a gente vai buscar informação, aí vão perguntar ao pessoal do Cine por que liberou a informação para a gente, né? E não venha dizer como é que eu posso provar, porque eu tenho como provar, né? Então vamos lá. Olha, o ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta segunda-feira revogar o pagamento de qualquer tipo de auxílio moradia a magistrados, integrantes do Ministério Público, de defensorias públicas de tribunais de contas e quaisquer outras carreiras jurídicas que estejam recebendo benefício. Para justificar a medida, Fux citou em sua decisão o fato de o presidente Michel Temer ter sancionado os projetos de lei que reajustaram em 16,38% os salários dos ministros do Supremo Tribunal e da Procuradoria-Geral da República. Ele destacou que isso, no contexto atual, trata de um fato novo de amazônica repercussão. O impacto do orçamento do projeto de lei de revisão do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, aprovado pelo Congresso Nacional e recentemente sancionado pelo Presidente da República, não pode ser desprezado e merece uma análise detida na medida em que a nova lei repercute intensa e diretamente nos recursos públicos destinados ao pagamento de despesas com o pessoal, disse o ministro do Supremo Tribunal. Nos bastidores, as cúpulas do Planalto do Supremo e do Supremo costuravam um acordo para que o pagamento do auxílio moradia fosse revogado em troca de sanção do reajuste do salário dos ministros da Corte. Esse pagamento serve de teto do funcionalismo e pode ter efeito cascata na magistratura e tem todo o serviço público, pois eleva o quanto um servidor pode ganhar. O presidente eleito Jair Bolsonaro chegou a sugerir que Temer vetasse o aumento do Supremo Tribunal Federal e afirmou que, diante da frágil situação das contas públicas, não seria o momento de elevar os vencimentos dos ministros da Corte. Que coisa, né? E acabou o Temer não sancionando, né, o reajuste. Ele sancionou, ou melhor, ele vetando, não vetou a sanção. É complicado, meus amigos. E tá aí, né? Ele com a sanção, né, devido ao impacto do reajuste, o Palácio do Planalto previa que a sanção integral das leis só seria garantida se houvesse o fim do auxílio moradia. Na decisão de hoje, ou melhor, de ontem, que revoga a liminar relativa ao pagamento, o ministro do Supremo Tribunal Luiz Fux já mencionava a recomposição das perdas inflacionárias dos integrantes do tribunal em 16,38%, percentual previsto no projeto de lei. Os interlocutores do plano lembram, porém, que a proposta de reajuste foi feita pelo próprio Supremo em 2016 e aprovada pelo Poder Legislativo. Só que tem tantos reajustes que o salário do trabalhador sofrido do país precisam ter e ninguém garante isso. É interessante isso, né? Ninguém garante os reajustes que o salário mínimo deve ter. Aí baixa, corta no pequeno,
O salário do grande mantém lá porque é previsto em lei. Ali funciona para uns, mas não funciona para outros nesse país. Dia do Samba terá shows grátis de Alcione e 20 artistas domingo. Em evento acontecerá na Praça Caramuru, antigo Mercado do Peixe, no Rio Vermelho, a partir das 16 horas. Tradicional em Salvador, há 46 anos, o Dia do Samba será comemorado no próximo domingo com shows gratuitos de Alcione e mais 20 sambistas baianos convidados. O palco dessa vez está sendo montado na Praça Caramuru, no estacionamento do antigo Mercado do Peixe do Rio Vermelho. A festa, que tem direção geral de Edil Pacheco, está prevista para começar às 16 horas e tem expectativa de reunir cerca de 20 mil espectadores no Rio Vermelho, ao longo de mais de 6 horas de música. O objetivo do projeto é o de manter viva a memória do nascimento do samba na Bahia a partir da sua primeira célula rítmica, o samba de roda. Além de Alcione, aguardada atração da noite, o evento receberá apresentações de Nelson Rufino, Valmir Lima, Edil Pacheco, Juliana Ribeiro, Firmino de Itapuã, Gal do Beco, Guga de Ogum, Cláudia Costa, Verônica do Mar, Jorginho Comacheiro, Muniz do Garcia, Vânia Bárbara, Roque Betequé, Neto Bala, Fred Dantas, Claudete Macedo e Jerônimo, entre outros. O grupo Bambas de Sampa também marcará presença, participando pela terceira vez do Dia do Samba em Salvador. Já o grupo Cor do Brasil será a banda base, permanecendo todo o tempo no palco. Aí você vê que esse ano a homenagem do Dia do Samba vai ser direcionada a Martinho da Vila, que completou 80 anos de vida esse ano. O primeiro álbum dele, lançado em 1969, intitulado Martinho da Vila, já demonstrava a extensão de seu talento como compositor e músico, incluindo canções como Casa de Samba, O Pequeno Burguês, Quem é do Mar não enjoa e Pra que Dinheiro. Esses são os sambas que o nosso Martinho da Vila, né, com 80 anos, né, será homenageado. Abandonados à beira de uma estrada, jogados de uma ribanceira por um caminhoneiro após saírem de Pernambuco e viajarem por 4 dias rumo ao abate no sudoeste baiano, este foi o fim de 9 jumentos que, segundo a Polícia Civil da Bahia, morreram de fome e sede após uma viagem de pé, amontoados com outros 53 animais na carroceria, sem poderem se movimentar. O caso foi flagrado em 30 de outubro pela polícia na cidade baiana de Itororó. Na vizinha Itapetinga, outro caso suspeito de maus tratos ocorreu 2 meses antes, com 300 animais achados mortos e outros 750 com sinais de desnutrição. Os jumentos nordestinos são abatidos na Bahia e depois exportados para a China, depois de passarem por Hong Kong e Vietnã. A indústria chinesa extrai da pele e couro do animal uma substância usada para fazer o enjião, remédio que promete combater o envelhecimento, aumentar o libido nas mulheres e reduzir doenças do órgão reprodutor feminino. Nas duas situações flagradas da Bahia, a responsável seria a empresa chinesa Xuanlin. Segundo a Polícia Civil de Itapetinga, o Ministério Público Estadual e a ADAB, a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, órgão do governo estadual, a multinacional compra os animais abatidos e fica responsável pela aquisição e transporte até o local de abate. As autoridades apontam que ela transportou animais sem GTA, guias de trânsito que atestam a origem do animal e serve como comprovante sanitário e confinou os jumentos de forma ilegal. O frigorífico Sudoeste, para onde seriam levados os animais e que tem contato com a Qiufenlin, respondeu que apenas recebe jumentos cujos caminhões têm a GTA. Aí todo mundo vai tirar o braço da seringa, né? Todo mundo vai tirar o braço da seringa. Morreu às 22 horas desta segunda-feira, no Hospital Geral Clériston Andrade, Orlando Mota Ferreira, de 40 anos. A 7ª vítima do acidente ocorrido na manhã de domingo na BR-116, trecho da cidade de Santa Bárbara, natural de Quinjingue.
A vítima conduzia o ônibus escolar com a fanfarra de Euclides da Cunha, que colidiu frontalmente contra uma carreta. A sexta vítima fatal morreu na manhã de segunda-feira. O regente da fanfarra, Marcos Silva Brito, sofreu diversos ferimentos no corpo e teve a perna esquerda amputada. A vítima passou por cirurgias, mas não resistiu. As outras 5 vítimas, Eurides Cardoso, os integrantes da fanfarra Fernando Andrade Almeida, Jefferson Conceição, Rafael José da Silva e Rodrigo Carvalho da Silva Brandão. Um ônibus escolar que transportava a equipe da fanfarra do Educandário Oliveira Brito, FANEOB, de Euclides da Cunha, no interior da Bahia, colidiu com uma carreta no trecho da rodovia entre os municípios de Serrinha e Santa Bárbara, no interior da Bahia. O grupo seguia para um concurso de fanfarra em Antônio Cardoso, cidade vizinha à Feira de Santana, e a cerca de 140 quilômetros de Salvador, quando ocorreu o acidente. O concurso foi cancelado. Nosso momento tem que ser de orações para essas famílias que perderam seus entes queridos nesse acidente tão trágico. O ex-prefeito de Santo Amaro, Ricardo Machado, principal réu do núcleo político desmontado pela Operação Assumos, 13 dias após ser solto, será interrogado nesta terça-feira por suposta participação no esquema de corrupção que desviou entre 2011 e 2016 ao menos 24 milhões de reais com fraude em licitação no município. De acordo com o Ministério Público Estadual, o ex-prefeito teria se apropriado indevidamente de um montante de 2 milhões e 700 mil reais. Ele estava preso desde maio deste ano no Centro de Observação Penal, COP, do Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador. Além de Machado, a Justiça e o Ministério Público do Estado vão ouvir, segundo a coluna satélite do jornal Correio, o ex-vice-prefeito Leonardo Pacheco e o empresário Luiz Cláudio Sampaio Lobo, o POI, que delatou a participação de Machado no esquema. Machado obteve um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça no último dia 26 de outubro por decisão do ministro Nefe Cordeiro, relator do processo. O pedido de liberdade foi apresentado na corte pelo advogado criminalista Gamil Fopel. O clima também não está brincadeira nessas questões da Lava Jato. E na 50ª Operação Lava Jato feita aqui em Salvador, o César Mata Pires já está em Curitiba e está comprometido a dizer tudo o que aconteceu. E aí a giripoca vai chiar. Não pense que a coisa vai ser fácil, não. A coisa pode até piorar. E para onde isso vai cair? Nas mãos de quem vai cair isso? Hein? A pergunta fica no ar. Né? A pergunta fica no ar. A gente volta já já aqui pelo Radinho com mais informação, com mais notícias. Aqui todo mundo pode ouvir. Programa Sinal Aberto, com você, todas as manhãs e ao meio-dia.